canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu Você que está nos acompanhando, Padre em Missão, abrimos hoje São Giovanni Rotondo e nós estamos na entrada principal da Basílica do século XX e estamos diante de uma obra muito moderna que foi feita depois de onde esteve Padre Pio para acolher os peregrinos. Hoje, atualmente, o corpo do Padre Pio está nessa basílica, lindíssima. Por sinal que teremos mosaicos maravilhosos da vida do Padre Pio, de São Francisco e essa aproximação de Padre Pio à pessoa de Jesus Cristo. Por isso, divido com você e vamos juntos caminhando para a Basílica moderna que foi feita por um grande arquiteto italiano. Sigamos. São 6.000 metros quadrados, projetado por Renzo Piano, que é um dos maiores arquitetos da Itália, e para 6.200 pessoas sentadas para serem acolhidas. Vamos e sinta-se acolhido por São Pio de Pietrelcina. Como todo santuário tem as suas objetos de devoção e para pagar suas promessas e para levar uma lembrança desse encontro com esse santo tão moderno que faleceu, na verdade, dia 23 de setembro de 1968. Foi canonizado no ano santo do ano de 2002, portanto, muito recente. Estamos entrando na igreja e veja quantos mosaicos, volto a dizer, da vida de Jesus, também de São Pio de Pietrelcina e da vida de São Francisco de Assis. Lembrando que ele era capuchinho, portanto, estamos falando da vida de alguém que seguiu o exemplo de São Francisco. Iremos passar agora diante do corpo incorrupto de São Pio de Pietrelcina. Ele era um santo estigmato, durante 50 anos ficou com os estigmas, só desapareceu perto da sua morte. Foi exumado dia 20 de abril de 2008, muito recente. Por um tempo, ele esteve na outra basílica e depois que feito esta magnífica, você está vendo, foi exposto aqui. Eu gostaria de rezar na intenção de todos aqueles que estão passando por uma batalha espiritual, pedindo a Deus, nosso Senhor, que possamos vencer todas as dificuldades, a estarmos sempre abertos à graça de Deus. São Pio tinha grande devoção às santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passava horas e horas diante de um crucifixo. E foi exatamente diante de um crucifixo que ele recebeu os estigmas, que lhe duraram 50 anos. 50 anos com os estigmas que foram escondidos.
na sua última missa, já não os tinha mais, porque a penitência era de 50 anos. Avanti, per favore. Avanti. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. São Pio, dai-nos um coração caridoso que o levou a fazer os hospitais, esse grande hospital. Dai-nos um coração de justiça para ajudar os pobres. São Pio, ajude-nos a viver mais a caridade e a justiça. São Pio, dai-nos amor à Santíssima Confissão. São Pio, que passou tantas horas no confessionário, tentando salvar almas, fazendo o bem, matando a fome do povo. São Pio, rogai por nós. Nós estamos diante de mosaicos de uma beleza incomensurável. Aqui nós estamos diante da vida de São Francisco. Lembrando que São Pio é capuchinho, bebeu da fonte de São Francisco. O anjo e Francisco. Vamos ver aqui o que está escrito. São Francesco, presente Signore, segundo terço ordinario. Nós estamos aqui, quando estamos São Francisco diante do crucifixo e Santa Clara. São obras maravilhosas. São Francisco de Assis pregando o Evangelho ao sultão. Qual a importância disso? Que foi a partir daqui que os franciscanos tiveram a possibilidade de cuidar dos lugares santos da Terra Santa. Portanto, São Francisco diante do sultão. É muito lindo. Do outro lado, você volta comigo, a visão que São Pio teve do paraíso, que é algo fantástico, uma obra realmente de arte. Aqui, São Pio, com o início do hospital, o que ele chamava Casa della Sofferenza, acolher os sofredores. Neste outro, São Pio e o grupo de peregrinos. Pessoas, e veja, São Pio com os estigmas. Os estigmas. Foi questionado por que no final da vida ele não os tinha, mas a promessa era de 50 anos. Aqui nós temos São Pio, um homem de profunda cultura, ele converte um jornalista ateu, totalmente pecador, e ele leva a conversão. E esse homem se torna um grande defensor de São Pio de Petrelcina. É algo impressionante, uma conversão, e foi para o resto da vida. E esse homem se torna o contabilista de São Pio, que cuidava das finanças, inclusive da construção do hospital. Impressionante, São Pio recebe correspondências do mundo inteiro. Pessoas que começavam a contar as graças.
E São Pio faz questão de responder a muitas cartas. Ele faz questão, ele chama um secretário, ele está com os estigmas e responde às cartas dos peregrinos, das pessoas que passaram por aqui, São Giovanni de Rotonda. Aqui nós já temos algo que ele prezava muito, a convivência fraterna. Ele teve vários irmãos que lhe foram muito próximos, mas muitos superiores tiraram. Muito a igreja puniu, mas ele prezava pela fraternidade, como um bom franciscano. Ele tinha o dom da bilocação. Pouca gente sabe disso e retrata exatamente esse dom da bilocação que São Pio tinha. Foi para um cardeal. Um dos mistérios, dos ministérios mais importantes da vida de São Pio, a confissão. Diante do público, ele usava uma luva para esconder as santas chagas, os estigmas. Nesse quadro, nós temos o momento em que ele recebeu os estigmas, que foi o crucifixo, realmente o momento em que ele participou do sofrimento do Cristo na cruz. Eu disse que São Pio vivia um momento muito intenso de tentações. O diabo não lhe deu trégua, mas ele tinha seus momentos poucos de consolação. E aqui, menino Jesus o consola depois do momento do ataque do diabo. O diabo vinha em forma de cão, de vultos horríveis, o arremessava contra a parede, o fazia até levitar. O diabo o atormentou muito, mas tinha seus momentos de consolação. E aqui, o menino Jesus consolando. São Pio tinha um profundo amor à Eucaristia. Na sua vida pessoal, a Eucaristia para ele era tudo. Dois grandes ministérios, Eucaristia e confissão. Eu quero contar um fato para você, porque a Eucaristia, para ele às vezes demorava horas, mas não era um exibicionismo. Ele entrava em êxtase, tanto que Roma determinou quantos minutos ele podia, na primeira sanção, quantos minutos ele podia demorar. Depois, o proibiu de rezar publicamente. Ele tinha que rezar só em particular, o que lhe causava tamanha dor. Não era exibicionismo. Ele vivia o sacrifício do altar. Ele entrava em êxtases profundos. Eucaristia e confissão. São Pio, dai-nos força. Não posso deixar de mencionar isso. São Pio, na gruta com São Miguel Arcanjo. Gente, estamos falando que o diabo da Santíssima Trindade nem se comenta, mas da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, aqui não tem conversa. São Miguel Arcanjo afugenta todo o mal. E exatamente está aqui São Miguel Arcanjo dando um pouco de trégua na batalha da aridez, dos conflitos, da perseguição, da calúnia. São Pio foi caluniado de ter um caso amoroso com uma de suas filhas, a predileta. Ele foi intimado pela Inquisição. Claro, no seu tempo, Inquisição, mas ele foi caluniado. Se calava, rezava e vencia na oração.
Se uma virtude é a dele, a da castidade. Eu quero registrar esse mosaico, porque exatamente é o período que São Pio era muito frágil, muito doente, problemas pulmonares seríssimos. Foi quando, depois de padre, por 6 anos, ele volta para Petreutina, para os cuidados dos pais. Família pobre, mas a família também lhe era muito importante. E lá ele fez um grande apostolado. Estamos nesse lugar chamado San Giovanni Rotondo. É bom lembrar que aqui era uma vila antiquíssima, já dos romanos. E aqui, por que Rotondo? Porque havia um templo que era dedicado aos pagãos. Quando os lombardos, depois da queda do Império Romano, aqui estiveram, devotos de São João deram a esse templo o nome de São João, Giovanni e Rotondo, por se tratar de um templo redondo. Não tinha muita importância até 1900, quando aqui chega Padre Pio. Padre Pio, que não é daqui, é de Petreutina, próximo daqui, que visitaremos amanhã. Nasce em Petreutina no dia 25 de maio de 1987, muito recente. 1887, muito recente. O nome de batismo, Francisco. Mal sabia seus pais, Grazio Forgione e Maria Josefa Denunzio, que estava colocando nele um nome que o marcaria para o resto da vida. Desde pequeno, e aqui eu quero chamar a atenção para as virtudes de São Pio. Queridos irmãos, eu tenho falado e desde já coloco, estamos falando de um homem e de batalha espiritual. Hoje e amanhã somos chamados à batalha espiritual dentro de cada um de nós. Em um dos ônibus eu vim falando sobre as patologias espirituais a partir da teologia. Oportunamente poderei falar outro para todos. Mas esse homem enfrentou uma tremenda batalha interior. Quando criança, e certamente veremos em Petreutina, ele ia muito embaixo de uma árvore. Embaixo dessa árvore ele tinha profundas meditações. Agora os franciscanos, os capuchinhos, a colocaram dentro de uma igreja. O grande problema é que São Pio tinha grandes êxtases em Deus, mas o diabo desde criança o amedrontava. Certa vez o diabo, em forma de cachorro, corre atrás dele ferozmente. Ele via vultos com caras diabólicas. E ele só tinha um lugar que ele corria desesperadamente, que era para a igreja. O que eu estou contando, gente, é algo que você tem que levar a sério, porque o diabo se materializava na frente de São Pio.
a ponto de às vezes o arrebatar, o jogar contra a parede. Era um homem que tinha que lidar com o seu interior muito grande. Aos 16 anos, ele entrou para o noviciado dos freis capuchinhos, em Marione. Foi ordenado padre em 1910. De 1910 a 1916, ele era de uma saúde muito frágil, tinha sérios problemas de pulmão. E os 6 primeiros anos ele teve que voltar a Petreutina para os cuidados dos pais. Eu quero lembrar que a família de São Pio era pobre, não, era paupérrima. Tanto que o pai sofreu muito para educar o seu filho, muito. Teve que fazer grandes sacrifícios. É impressionante, porque Padre Pio, depois ele é transferido para um outro lugar e não se dá bem, até que ele é transferido aqui para este local, San Giovanni Rotondo, um lugarejo. Ele chega aqui e só tem pobres e miseráveis. Se você acha que tinha pobres e miseráveis. E daqui ele nunca mais saiu. Um homem que vivia um combate, uma batalha interna. Viveu uma batalha externa contra a pobreza. E viveu uma batalha externa profunda. E olha que eu estou dizendo como padre, porque a igreja o perseguiu demais. Os papas lhe tinham apreço, mas tinha um cardeal, e me perdoe dizer, cruel, que colocava em dúvida toda a vida de Padre Pio. É impressionante você perceber que esse homem veio para cá, e essa igreja, que aqui ficou o corpo de Padre Pio, quando chegou aqui, a coisa que mais ele queria, e ele tinha 2 ministérios fundamentais: Eucaristia e confissão. Tanto que um dos confessionários tem uma imagem dele. São Pio passava horas, a ponto de os frades, se não o tirassem, ele passava a noite. Um homem doente. Logo ele percebeu a pobreza. E esse homem teve a coragem de fazer um hospital, que ele chamava Casa Sovievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento. No início com 200 leitos, hoje com 900. Acredite, feita à base de doações. Um homem que comovia atrizes, atores, homens influentes. Esse homem converteu um jornalista ateu que se tornou não só o seu maior defensor, mas o seu economista. Segundo era a confissão e a Eucaristia. Esse homem, São Pio de Petreucina, ele dizia que a caridade era a mais importante. E ele dizia claramente: nos livros procuramos Deus, nos livros procuramos Deus, na oração o encontramos. A oração é a chave que abre o coração de Deus. São Pio, por 50 anos recebeu os estigmas.
publicamente lhe colocava uma luva, mas internamente os frades viam. Na hora da sua morte, os estigmas foram embora, e bem naquela fatídica noite, o terrível cardeal lhe vem e tenta o desmascarar tirando as luvas, e não tem estigmas. E ele diz: não tenho, porque Nosso Senhor me disse 50 anos. E ele chegou a celebrar a missa dos 50 anos dos seus estigmas. Filhos, esse homem foi caluniado. Disseram que ele teve um caso com uma das suas filhas prediletas. Se uma das suas maiores virtudes foi a castidade, foi caluniado internamente por inveja. Eu lembro-me como se hoje ele foi proclamado santo no ano de 2002, e por uma providência divina eu estava na Itália, e eu admito minha ignorância. Eu andando pela Itália e ouvi falar que ia ter uma canonização. Eu não sabia que era de São Pio, e se eu soubesse, também não tinha devoção. Não era meu tempo. Não era meu tempo. Foi proclamado santo 2002 por São João Paulo II. Filhos, é impressionante a gente perceber que esse homem, quando se não estava no confessionário, estava no hospital. Esse homem tinha tanto amor à Eucaristia que as missas dele demoravam horas, e não era exibicionismo. Ele tinha profundos êxtases diante de Jesus. Ele sentia a dor de nosso Senhor Jesus Cristo. O que incomodou a igreja, a primeira sanção, determinar horário para ele. Tantos minutos você pode. E diziam: por que você se acha melhor que os outros? Por que você chama a atenção sobre si? Queriam que ele confessasse que era ele mesmo que lhe causava os estigmas. Lembro-me que no ano da sua canonização, muitos blogs da internet, e se você procurar na internet hoje, você vai ver: Padre Pio se mutilava com ácido. Impressionante. Para o incrédulo é quase impossível ter fé, porque não quer enxergar. Segunda penitência que lhe deram, e foi a que mais sofreu: tinha que rezar a missa não mais em público, sozinho. Depois lhe tiraram. Causou inveja um homem aqui nessa cidade que não era importante, e hoje só é importante por causa dele. Vamos ser sinceros, é um ponto no meio do nada. Me perdoe os moradores aqui. Conseguir levantar um hospital de tamanha magnitude causava inveja nas autoridades civis e eclesiásticas. E me perdoe ousar dizer, foi bem naquele período do Banco Ambrosiano, mas eu não posso falar. E ele foi obrigado a repassar dinheiro. Isso lhe causava muito sofrimento. Nós estamos falando de um santo que viveu um pedacinho do céu na terra, mas que o inferno veio até ele muitas vezes. Você imagina uma luta interna, uma luta na sua congregação dos capuchinhos,
uma luta contra grandes autoridades da igreja. Morreu com 81 anos de idade. Um homem da batalha espiritual. Um homem que nos ensina que um coração dividido deixa a alma enfraquecida. Um homem que nos ensina que se há duas coisas que precisamos lutar, e onde vencemos o mal é na confissão e na Eucaristia. Um homem que foi tão atormentado pelo diabo que o próprio menino Jesus um dia o pegou no colo para consolar. Um homem que o próprio Miguel Arcanjo veio em sua defesa. Hoje é um dia de batalha. E eu pergunto, qual a batalha interna que você vive? Por favor, prometo terminar no horário, prometo. Mas eu não posso dizer que não confundam batalha psicológica com batalha espiritual. As patologias não são as mesmas. Existem as patologias espirituais, e faço questão de citá-las. Tibieza. Faço questão de citá-las. Endurecimento e não assentimento à obra do Espírito Santo. Indiferença à vida sacramental, principalmente a Eucaristia e a confissão. Detalhe, é uma patologia espiritual, não é psicológica. O psicológico também. E poderia explicar claramente quais são e como se manifesta. A tibieza, ela é perigosa porque ela nos coloca o pé e nos afunda na lama do mundo. Nos faz ir à missa sem devoção, nos faz comungar sem desejo, nos faz rezar sem fervor. É uma doença, é uma patologia espiritual. Uma outra que eu dizia é a nossa indiferença à ação do Espírito Santo, não assentimento. A indiferença aos sacramentos. Por que que uma pessoa que não quer casar na igreja não pode ser padrinho? Caramba! Se você está duro para um sacramento, o mesmo para os outros. A igreja não é odiosa. Todo mundo sabe que quem teve uma vez hepatite C, pode ou não pode doar sangue? Não. Alguém que nega um sacramento, nega outro. Simples assim. Terceira patologia, patologia espiritual, e não estou falando psicológica. E São Pio trabalha com isso. E eu te pergunto, eu e você, qual é a nossa patologia? Eu não sei. Peça para Deus mostrar. Terceira patologia, inteligência sem sabedoria. Inteligência, conteúdo, informação não é tudo. Se fosse assim, o computador seria inteligente e sábio mais que todo mundo. Lá é uma máquina de informações. A inteligência se obtém nos canudos, a sabedoria só vem da ação do Espírito Santo. Isso é uma patologia drástica. Quantas vezes você vai no médico e diz, o médico diz, onde dói?
O que você tem? Não sei, padre, só sei que dói tudo. Não sei se é chikungunya, se é chico não sei o que lá, se é não sei o que é. E o médico vai descobrir a doença. Por que você não diga: Deus, eu não sei o que eu tenho, mas eu estou doente todo, eu estou com uma ferida, eu não sei. Manda os teus anjos fazerem as radiografias necessárias para ver aonde que está a minha patologia espiritual. Hoje é o dia de enfrentarmos os nossos demônios. Aqui e na capela de São Miguel Arcanjo. Hoje é dia de você ter coragem de dizer: Senhor, eu quero ser curado na minha ferida. Não estou falando de bipolaridade, não estou falando de ansiedade, isso é consequência. A psicologia não é a médica de tudo, Deus é o médico de todos. Porque hoje nós distinguimos erroneamente doença física, doença emocional, vírgula. Doença física, doença emocional e doença, patologia, diagnóstico espiritual, que está muito além de possessão. O diabo não é bobo de ficar nos possuindo, ele nos enfraquece, ele nos faz doentes. Nesse lugar de São Pio de Petreucina, enfrente seus demônios, se coloque diante de Jesus e diga: eu quero saber onde estou doente na vida espiritual. Tenho ainda mais 2 pontos a dizer. E depois sigamos com missa seca. Nós passamos por Lanciano. Lanciano, alguém questionou por que não tem missa. Mea culpa, mea máxima culpa, mea grande culpa. E digo para vocês alguns pontos importantes. O que aconteceu em Cássia, e eu anotei, porque eu precisei ficar sozinho o final a tarde toda. Não era o dia, porque sabem muitos, eu tinha dormido pouco e mal, e fisicamente não era o dia. Eu tinha me estendido na noite anterior. A hora não era boa. Era a única visita mais rápida a ser feita. Eu já tinha praticamente terminado para quem estava lá. Mas algumas coisas aconteceram que me ensinaram muito. Quando eu cheguei a Cássia, simplesmente não o relógio que eu usava, e assim eu interpreto a lição que Deus me deu para mim. Ele caiu e quebrou o vidro. Até virei para o meu sobrinho e brinquei: espatifou. Tem conserto? Mas eu continuei com ele. Esse outro relógio está atrasando 10 minutos, então eu estava com aquele. Não é por isso que eu vou atrasar, Márcio. Só que quando eu comecei, eu não tinha como ver a hora. Meu relógio com vidro estilhaçado. Eu tenho curva hipoglicêmica, eu não tinha tomado lanche. Eu estava louco para terminar aquele momento, para sair. Mas tudo conspirou para um momento de cura e libertação. E foi Deus. Só tem uma palavra: Deus. E os sinais do relógio, daquele momento, da minha ansiedade de sair, de terminar logo, para seguir o caminho. Mas ao mesmo tempo,
algo que me dizia: esse é o momento, é aqui que eu preparei. Eu sempre digo, nós não escolhemos os lugares, é Deus que escolhe. Foi a hora que eu senti que Deus disse para mim: Reginaldo, não é você que manda em mim, sou eu que mando em você. Hoje você está sem força humana, mas sou eu que vou agir por você. Toma essa, Padre. Fisicamente era o dia menos próprio, mas foi quando a graça de Deus mais se manifestou. E para mim foi um ensinamento. Ainda quero até o final da viagem responder algumas perguntas que eu sei que vocês se fizeram, mas eu não consigo agora. Porque para alguns sim, para outros não. Mas para isso eu preciso muito mais do que 5 minutos para entrar na fenomenologia da ação do Espírito Santo. E eu anotei mais que 15 pontos, e vou explicar quando me derem tempo. Passamos por Lanciano, e eu percebi uma patologia lá, e a maioria, uns, cadê a missa? Patologia que as pessoas olharam de curiosidade a carne, mas não se deram conta que há 12 séculos aquele Santíssimo está exposto. E a maioria não se ajoelhou e não cantou o tão sublime sacramento ou fez a sua oração. Tiraram fotos, foram olhar o sangue, mas é um sangue exposto de Jesus, caramba! É 12 séculos da prova fidedigna. Ah, meus irmãos, como nós somos mesquinhos, curiosos. 12 séculos que aquilo está lá. A igreja não brinca com o sagrado. Ela foi enviada para especialistas em química, biologia, e assim que as relíquias lá chegaram, eles mandaram para os frades menores um telegrama dizendo: et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne. O laudo chegou depois. Aquilo que você viu e só tirou foto e não adorou, porque tem uma patologia espiritual. Isso é uma patologia espiritual. O envergamento das teologias cardeais e teologais. No dia 4 de março de 1971. A carne é verdadeiramente carne. O sangue é verdadeiramente sangue. A carne e o sangue pertencem à espécie humana. A carne é o tecido muscular do coração miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo AB. Numa coincidência extraordinária, é o mesmo tipo do sangue do Santo Sudário de Turim. E os nossos olhos viram um objeto e não vimos Cristo. Da mesma forma que daqui a pouco a Eucaristia, aquilo que São Pio via e ninguém mais via. E por isso ele entrava em êxtase de 3 horas. Aquilo que vimos em Lanciano e daqui a pouco, trata-se da carne de uma pessoa viva, ou seja, vivendo atualmente, como se tivesse tirado na mesma hora, no mesmo dia de um ser humano vivo. Ó monge basiliano,
que pronunciou as palavras com dúvida, mas quando se levantou num Tomé crédulo. E você, saiu crédulo de lá? Saiu crédulo e vai sair vencendo os seus demônios daqui, da tibieza e todas as patologias 5 que eu disse. No sangue que você viu em Lanciano, foram encontrados, além de proteínas normais, minerais, cloretos, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cálcio. A carne permanece há 12 séculos lá, carne e sangue de Cristo. Se um dia você for comungar e tiver dúvida, lembre, eu vi a carne e o sangue de Jesus. Repita, eu vi a carne e o sangue de Jesus. De novo. Eu vi a carne e o sangue de Jesus. De novo. Eu vi a carne e o sangue de Jesus. Essas paredes querem mais eco, vamos. Eu vi a carne e o sangue de Jesus. Só a permanência incorrupta já é o suficiente.